Evangelho de Mateus, capítulo 11. Nós estamos estudando sobre a vida do Abraão. Entretanto, neste mês de setembro, eu tenho falado sobre depressão, ansiedade, saúde mental. E hoje eu quero continuar, esse que é o último domingo de setembro, com este tema, já que a nossa sociedade está engajada no mês de setembro em alertar a todos, na verdade, as organizações de saúde têm procurado alertar a todos nós sobre a realidade da saúde mental. Eu falei no primeiro domingo sobre depressão e ansiedade da Ana. Depois eu falei sobre a depressão do Davi. Davi é o homem que mais é o maior autor dos salmos da Bíblia. E eu disse para vocês que dos 150 salmos que existem na Bíblia, mais de um terço são salmos de lamentos. São salmos em que os salmistas expressam a sua dor diante de Deus. Falei com vocês de que os nossos cultos precisavam ter espaços para lamentos. Nós precisávamos ter um momento do culto. Eu não sei como que nós poderíamos fazer isto, mas nós precisávamos ter um momento para lamentar, para chorar. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela disse para mim: pastor, às vezes eu venho no culto e eu choro. Eu disse: você aqui é um bom lugar para você chorar. Ah, mas eu tenho vergonha. A nossa cultura deveria ser transformada em que aqui as pessoas não tivessem vergonha de chorar, não tivessem vergonha de lamentar. Mais de um terço dos salmos, eu repito, são salmos de lamento. Nós vimos o exemplo de um. E hoje eu quero falar sobre o descanso que Jesus oferece à alma cansada, com base em Mateus 11, versículo de número 28. E o meu objetivo, queridos, em tudo isto, é mostrar para vocês que depressão não é uma doença que é resultado de falta de fé. Sofrer angústias não é porque você não leu a Bíblia naquele dia ou naquela semana. Ter dores profundas na alma faz parte da existência, e muitos cristãos sofreram com aquilo que eles chamavam de a noite escura da alma. Se nós olharmos sob o ponto de vista bíblico, homens e mulheres de Deus que andaram muito perto de Deus também sofreram de depressão. Até mesmo o Senhor Jesus Cristo experimentou a depressão em seu ser. E não teremos tempo hábil para fazê-lo, mas eu gostaria de mostrar, e isso nós vamos ter tempo, de que às vezes ter depressão, ter tristezas profundas, faz parte do crescimento espiritual de uma pessoa. Quero que Deus nos dê graça de nós estudarmos os salmos. Calvino, o reformador da igreja, dizia que o salmo contém todas as partes da alma humana. Tudo que uma pessoa pode experimentar nas suas emoções estão contidas nos salmos. Por isso que o salmo, querido, é tão importante para a tradição cristã, que na igreja antiga aí havia uma exigência para aqueles que desejavam ser pastores. E qual era essa exigência primária? Exigência primária: decorar os 150 salmos. Porque eles entendiam que se um pastor conhecesse profundamente os salmos, ele iria conhecer tudo sobre Deus e sobre o homem. Então ele estaria apto a ser um cuidador de almas. Que Deus nos dê graça de um dia não apenas ler todos os salmos como nós fazemos aqui nos nossos cultos, mas a gente estudar os salmos, estarmos familiarizados com a dor, com a alegria, com a angústia, com a tristeza e com a bondade de Deus. Amém? Vamos lá, Mateus capítulo de número 11, versículo de número 28. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração,
e vocês encontrarão descanso para a vossa alma. Descanso para a alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Pai, nós oramos mais uma vez em nome do Senhor Jesus Cristo e pedimos que nesta manhã o Senhor fale conosco por bondade. Nós estamos cansados. Há uma semana tão intensa, Senhor. O mundo exige tanto de nós. Nós não conseguimos dar conta. Nós somos fracos. Nós não somos feitos de titânio. Nós precisamos de Ti. Ajuda-nos nesta manhã a encontrar o descanso para as nossas almas. Tira de nós o peso, a fadiga. Alimenta o nosso espírito. Nós precisamos de Ti, Senhor. Oramos por aqueles que estão em casa, aqueles que irão acompanhar o culto pela internet, a pregação, que também o Senhor os alcance e os visite. Oramos pela nossa cidade. Oramos pela diminuição de suicídios na nossa cidade. Oramos, ó Deus, pela cura daqueles que estão angustiados, aqueles que estão, Senhor, tão marcados pela ansiedade e a dor. Abençoe o nosso país, Senhor. Oramos por aqueles que estão desempregados. Oramos por aqueles que estão desenganados, para os que estão sem esperança. Venha nos abençoar. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Você precisa crer nesta manhã que é possível ter descanso. Mas eu não digo apenas o descanso físico, mas o descanso na parte mais profunda do seu ser, na sua alma. A alma que é talvez a dimensão mais desprezada da nossa vida. Nós valorizamos muito o nosso corpo e você não está errado em valorizá-lo, em cuidar do seu corpo. Entretanto, você precisa saber que você não é apenas corpo. Você tem uma alma. E ela, eu repito, é tão desprezada por todos nós. Pela parte da sociedade, na verdade. Jesus Cristo disse: o que um homem não dará em troca da sua alma? Porque é possível ganhar o mundo e perder a alma. É possível que isso aconteça. E eu me lembro do Agostinho de Hipona, o teólogo da igreja, que no começo do seu livro autobiográfico, aliás, é o primeiro livro autobiográfico do mundo, nas suas confissões, ele escreve uma frase tão marcante, dizendo: fizeste-nos para ti, ó Deus, e inquieto estará o nosso coração, a nossa alma, enquanto não voltarmos para ti. É possível ter descanso em meio a uma sociedade do cansaço. Como já foi dito por um filósofo sul-coreano, de que nós fazemos parte de uma sociedade do cansaço. Alcançamos tanto, temos tanto conforto, mas vivemos cansados. E acredite nisto. Esse cansaço não é físico apenas. É o cansaço da alma. O cansaço físico talvez seja muito fácil de resolver. Durma bastante alguns dias. Se alimente bem. Passa uns 3 dias na praia de Bombinhas. Deixe o celular em casa. Mas a alma é diferente. Eu me lembro de que tive um chefe quando trabalhava numa importadora de tapete oriental, muito rico. E ele
teve burnout, e isso há 25 anos, ninguém sabia o que era essa palavra. E ele foi recomendado a tirar um ano sabático. Como também ninguém falava sobre ano sabático. Sobretudo no meio empresarial. E ele ficou 3 meses nos Alpes suíços. Depois ele passou mais uns 3 meses no Mediterrâneo, descansando. E eu me recordo muito bem quando ele voltou. Ele surtou de novo. Tão somente o avião decolou e pousou em Guarulhos, que ele pegou a Marginal Pinheiros e a Marginal Tietê e a Pinheiros, que ele disse que viu a placa indicativa do bairro onde ele morava em São Paulo, para que ele surtasse novamente. Há um descanso que Jesus oferece, que não custa nada. E é sobre ele que eu quero falar para vocês esta manhã. Em primeiro lugar, esse texto fala de um convite glorioso. Venha a mim. E é o Senhor Jesus Cristo quem faz esse convite, e é um convite sem rodeios. E de que nenhum homem se levantou e disse o que Jesus Cristo afirma aqui: venham a mim. Venha, apenas traga a si mesmo. Você não precisa se preocupar com nada. Geralmente, quando nós recebemos um convite, sempre fazemos perguntas a nós mesmos. Será que eu tenho que levar algo? Será que eu tenho roupa adequada para ir? O que eu vou encontrar quando lá chegar? Mas o Senhor Jesus Cristo não exige nada de você, a não ser que você vá até Ele. E nesta manhã, Ele convida a ti e a mim. Ele sabe que você está sobrecarregado, Ele sabe que você está cansado. Ele sabe que você não tem condições de encontrar uma roupa adequada para se encontrar com o ser mais sublime do universo. Ele não espera que você vá em casa e tome um banho. Ele não espera que você traga alguma coisa para Ele, porque você sabe que Ele não precisa de nada do que você tem. Venham a mim. E o glorioso é que esse chamado não é para uma filosofia de vida. Esse chamado não é para pertencer a uma instituição. Este chamado é para uma pessoa. Encontrar-se com uma pessoa. Tão somente isto. E o testemunho cristão ao longo de 2000 anos sempre foi este. Eu escutei Jesus me chamando e eu simplesmente fui até Ele. Eu escutei esta voz gloriosa dizendo: eu sou a luz do mundo. Então abandonei as minhas trevas e fui até Jesus. Eu escutei essa voz dizendo: eu sou a água da vida. Então eu, sedento, procurei a Jesus e Ele saciou a minha sede. É muito simples. Venham a mim. Charles Spurgeon, o maior pregador inglês, dizia que muito jovem foi a uma igreja em meio a uma nevasca em Londres. Ele estava desesperado naquele domingo pela manhã. Ele estava angustiado. E o pastor não foi ao culto porque não conseguiu chegar por causa da neve. E ele sentou-se no último banco da igreja. E um porteiro da igreja foi o pregador no lugar do pastor. E aquele homem não sabia pregar, mas ele leu um texto das Escrituras em que o profeta Isaías diz: olhai para mim e vocês serão salvos. Vocês que estão nos 4 cantos da terra, tudo o que vocês precisam fazer é olhar para Jesus. E o homem passou 30 minutos repetindo esta frase: olhem para Jesus,
Olhem para Jesus, olhem para Jesus. Spurgeon disse que não tinha outra alternativa. Tamanha a insistência, a repetição do pregador. Ele não teve outra alternativa, ele olhou para Jesus. Jesus libertou ele do seu fardo, do seu cansaço. Jesus lhe deu uma nova vida. E é isto nesta manhã que eu digo a vocês: venham até Jesus. Agora, em segundo lugar, este convite contém uma obrigação. Verso de número 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Aprendam de mim. É um convite para uma jornada e não para um evento. É uma jornada. Não é um convite para um culto apenas. Não é um convite para um evento de final de semana. Aprendam de mim. E aprender é a dinâmica da vida cristã. E um dos grandes obstáculos que nós temos é a autossuficiência. É aquilo que C.S. Lewis dizia do esnobismo intelectual. De que nós olhamos para isso aqui e falamos: é tão antiquado para o homem do século 21. É tão careta. É tão banal. E você pode acreditar que esse olhar de superioridade não é de hoje. Nos primeiros dias da manifestação de Jesus Cristo na Galileia, um homem que depois tornou-se o seu discípulo, chamado Natanael, ao ser indagado pelos seus amigos sobre Jesus e sobre as origens obscuras de Jesus, Jesus era um nazareno, uma cidade que não existia no mapa e no GPS de Israel. Ele olha para os seus amigos e diz: Nazareno? Porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré? O grande obstáculo é olhar para Jesus e reconhecer a sua incapacidade de encontrar descanso para sua alma com a sua inteligência, com seus recursos, com a sua sabedoria, e olhar para o carpinteiro de Nazaré e entender que nele, de acordo com as escrituras sagradas, reside toda a plenitude da sabedoria. Reconhecer que no carpinteiro de Nazaré é o próprio Deus encarnado. Reconhecer que da sua boca saem palavras de vida. Reconhecer que em Jesus Cristo está a vida e a vida abundante que todos nós ansiamos. O grande desafio é você entender que não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. O grande desafio é abandonar a tolerância da relativização e entender que só existe um caminho, uma verdade e uma vida, e ele se chama Jesus Cristo. O grande desafio é ir contra esta cultura que diz que todos os caminhos levam a Deus. É mentira. Há um só homem e um só mediador entre Deus e os homens, e essa pessoa se chama Jesus Cristo. O grande desafio é afirmar, como o apóstolo Pedro disse um dia:
quando Jesus pregou um sermão tão desafiador que as multidões que outrora vinham ouvi-lo estavam fascinadas com o fato de Jesus Cristo ter multiplicado pães e alimentado mais de 20.000 pessoas. Quando Jesus começou a pregar para elas, dizendo: eu sou o pão da vida, e quem crê em mim vai ter a sua fome saciada. Olharam para ele e disseram: você é o Nazareno. Nós conhecemos a sua mãe, os seus irmãos. Como é que você diz que desceu do céu? Que é o pão vivo que desceu dos céus? E a Bíblia diz que aquelas pessoas começaram a ir embora. Uma grande multidão virou as costas para Jesus e foram embora. Jesus olhou para os seus 12 discípulos e disse para eles o seguinte: o que vocês estão fazendo aqui? Acompanhem eles. Aproveite agora e vão embora também. Pedro se levantou e, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse: Senhor, para quem iremos nós? Somente tu tem as palavras de vida eterna, e nós temos visto e crido de que o Senhor é o Santo, o Filho de Deus. Você precisa aprender sobre Jesus. A igreja é o lugar em que se ensina sobre Jesus. A igreja é o lugar em que se anuncia acerca de Jesus Cristo. E não presumem, acreditando que você já sabe o bastante sobre Ele. Porque os homens que andaram com Ele, como os seus discípulos, depois de 3 anos, ainda tinham dúvida sobre a sua real identidade. Depois de Jesus falar as palavras mais gloriosas, que são registradas no capítulo 14 do Evangelho de João, em que ele disse: não se turbem o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito: vou preparar-vos um lugar. Depois de ele dizer: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Filipe olhou para Jesus e disse: Mestre, mostra-nos o Pai e isto basta. Acaba logo com isso, mostra o Pai para a gente, isso basta. Jesus olhou para ele e disse: Filipe, há tanto tempo eu estou com vocês, e vocês ainda não viram o Pai? Olha, Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. E o que fascina em Jesus Cristo? Que Ele é um mestre glorioso. Porque olha quem Ele diz que é. Eu sou manso e humilde de coração. Nós podemos conhecer o coração de Jesus. Não é um coração cheio de ira. Não é um coração cheio de ressentimentos. Manso e humilde. Ele não censura alunos fracos. Ele não censura alunos com déficit de atenção. Ele não abandona aqueles que têm dificuldades de aprendizado. Muito pelo contrário. Ele restaurou Pedro, o seu discípulo predileto. Ele tem paciência. Ele tem longanimidade. Ele tem bondade. Porque a Bíblia diz que Ele não esmaga a cana quebrada. Ele não apaga o pavio que está fumegando. Durante os seus 3 anos de ministério, Jesus nunca foi visto gritando com ninguém. Eu sou manso. Eu sou humilde de coração.
E Ele te chama nesta manhã. Venha aprender de mim. Venha aprender de mim. Porque o cristianismo histórico envolve pelo menos 3 coisas. Primeiro, a verdade, intelecto, razão. Nós ensinamos doutrina para alimentar a mente. Nós estudamos aqui a Bíblia nas quintas-feiras à noite para alimentar a mente. Tivemos um intensivo do livro mais importante da Bíblia, de Romanos aqui, para alimentar a mente, a verdade. Segundo, assentimento. Você precisa conhecer esta verdade e dizer, de fato e de verdade, isso aqui é real. E por último, confiança, fé. E esta fé precisa estar alicerçada em uma verdade. Não é a fé na fé. Não é um misticismo vago. Mas é uma verdade. Fé é uma verdade porque ela está fundada em uma pessoa, Jesus Cristo. Jesus te convida. Venha a mim. Aprenda de mim. Aprenda de mim. E por último, o que Jesus oferece para todos nós? Vocês vão encontrar descanso para a vossa alma. Descanso. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Como que Jesus nos dá descanso? Não é o Apocalipse ainda, tá? É só o ar-condicionado. E vai ser consertado antes do verão. Né, João Paulo? Descanso. Imagine você descansar em pastos verdejantes. Imagine você poder dormir. Esses dias eu estava lendo a narrativa de Jesus nos evangelhos, atravessando um barco com seus discípulos, depois de um dia tão exaustivo, entre cura, pregações para multidões. E a Bíblia diz que Jesus dormiu na popa do barco. E uma grande tempestade, como sempre acontece no mar da Galileia. Quem já esteve lá sabe disto. Porque é uma confluência de um vento frio que vem da Síria, lá no Monte Hermon, que alcança um bafo quente do lugar mais baixo da face da terra, que é o Mar Morto, justamente em cima do mar da Galileia. E é uma tempestade fora do comum. Jesus estava dormindo. E a pergunta que eu fiz a mim mesmo enquanto li a Bíblia: quem consegue dormir diante de uma tempestade? O Filho de Deus, que tiveram que balançar ele, e balançar, e balançar. Acorda, mestre, o Senhor não se importa que nós pereçamos todos. Ele levanta e diz para o vento: aquieta-te. Quinta-feira eu falei para os nossos irmãos aqui. Há um livro que todos deveriam ler, o livro dos Mártires, que conta a história dos protestantes na Inglaterra no período pós-reforma protestante. E há uma história especial de um mártir, que era um pastor, que foi queimado vivo. E eles conservam em Londres até hoje o local onde ele foi queimado vivo. Há uma cruz em uma rua no centro de Londres, perto do Palácio de Buckingham. Acordaram aquele pastor,
deram a sentença para ele numa noite, de que na manhã seguinte, se ele não renunciasse ao protestantismo, ele seria morto. E ele disse, amém. Foi dormir. E na manhã seguinte, marcada a sua execução, um alvoroço de curiosos, de pessoas olhando a cena, esperando que ele renunciasse à fé protestante. Os guardas, o biógrafo diz que os guardas foram acordá-lo na sua cela. Ele estava dormindo profundamente. E balançaram ele, diz, ei, acorda! Ele acordou e foi. E o seu juiz olhou para ele e disse, você tem a última oportunidade de renunciar. Ele disse, jamais farei. Eu estou em paz. Não posso vender a minha consciência. Eu estou em tanta paz que se eu colocar a mão no teu peito e se você colocar no meu, você vai ver quem está mais nervoso aqui, eu ou você. A Bíblia diz, muita paz tem os que amam a tua lei. E para eles não há tropeço. Muita paz tem os que amam a lei de Deus, e a lei de Deus é Jesus Cristo. Para essas pessoas não há tropeço. Eles podem estar endividados. Eles podem estar afligidos pelas aflições da vida. Mas grande paz reina no interior deles. E eles são capazes de dormir. Jesus nos livra da tirania que o pecado colocou sobre nós, de que nós temos que agradar a Deus com as nossas obras. Então sempre há ansiedade se você viver desse jeito, porque você nunca vai se sentir à altura deste Deus tão santo. Jesus nos livra da tirania de sermos perfeitos. Jesus nos livra porque Ele nos traz paz através do seu Evangelho. Por quê? Porque Deus exigia a santidade perfeita e nós não podemos alcançá-la. Entretanto, houve um homem chamado Jesus de Nazaré que foi perfeito, impecável. E Ele viveu a vida que nós nunca iríamos viver. Entretanto, morreu a morte que era nossa. Então Deus nos aceita a partir do sacrifício do seu Filho. E é assim que Deus nos traz descanso. Por isso que o Evangelho chama-se Boa Notícia. Se eu estivesse pregando aqui nesta manhã e dissesse 7 passos para que você alcance o descanso para a sua alma, poderia ser muito didático. Você poderia ter muitas informações, mas não seria o Evangelho. Para você que se encontra descansado nesta manhã, tudo que eu tenho para te dizer é: creia em Jesus. Porque o Evangelho é o poder de Deus para remover o teu cansaço e te trazer paz. Creia em Jesus. Ele é o príncipe da paz. Agora, esse descanso que é prometido por Ele vem a nós a um custo gratuito. Você não precisa pagar para tê-lo. Se alguém disser que custa alguma coisa para você, está mentindo. Custou tudo para o Filho de Deus. Este descanso teve um custo altíssimo para Ele. Lá no jardim do Getsêmani, na sua última noite de vida, estava o Filho de Deus, e nós podemos imaginá-lo, aquele que criou o universo com o poder da sua palavra, aquele que bebeu cada gota deste cálice. Ele foi para a cruz e derramou o seu sangue, e é com base no seu sacrifício que nós temos paz. Nesta manhã, mais uma vez eu repito,
Vá até Jesus. Tudo que você precisa nesta manhã é ir até Ele. Você não precisa se arrumar. Você não precisa comprar uma roupa nova. Você não precisa ter medo. Você não precisa ter medo do que você vai encontrar. Você vai encontrar alguém manso e humilde de coração. Jesus Cristo é o único Deus encarnado pelo qual as pessoas podem se aproximar dele sem medo e sem desespero. Tudo que você precisa admitir é que você está cansado e sobrecarregado. Tudo, é tudo. E dizer: Senhor, eu não tenho nada. Só o meu cansaço, a minha tristeza e a minha fadiga. Ele não vai dizer para você: faça 7 coisas para ver se eu posso te ajudar. Faça uma campanha de 7 sexta-feira. Faça isso, faça aquilo. Não. Eu vos aliviarei. Tudo o que você tem que fazer é ir até Ele. Que Deus te abençoe nesta manhã. Amém? Você pode fechar os teus olhos. Nós vamos orar e depois nós vamos cantar em resposta à palavra de Deus. Senhor, nós queremos ir até o Senhor nesta manhã, diante do nosso cansaço e da nossa fadiga. Nós queremos, Senhor, te bendizer e te louvar. Nós queremos, Senhor, que o nosso fardo pesado saia das nossas costas. Nós queremos o Senhor. Nós queremos, ó Deus, navegar em pastos verdejantes nesta manhã. Nós queremos beber águas tranquilas. Há tanto cansaço, Senhor, na nossa mente. Tanto cansaço. Alivia-nos. Livre as nossas crianças, os nossos adolescentes da depressão, Senhor. Livra, Senhor, os idosos. Livrem os jovens. Livre, Senhor, os de meia idade. Senhor, nós suplicamos em nome de Jesus a Tua paz sobre nós. Fazemos isto em Teu nome. Amém. Descansa os olhos no Senhor. Quando a angústia chegar, descansa os olhos no Senhor. Só dele o socorro virá. Não permitirá teus pés cheguem a tropeçar, pois te susterá tua vida.